Então, gente, porque assim, né, a gente está vivendo um momento muito difícil na área da saúde, né? A gente sofre esses rebatimentos dia a dia, né? A falta de médico na rede, enfim. E aí tem grupos que estão se organizando para reivindicar. E dentro da saúde mental tem vários grupos que são muito, que divergem em algumas questões, né? Então a gente tem o pessoal da luta antimanicomial, a gente tem o pessoal da psiquiatria mais conservadora, né? Que quer resgatar um pouco a ideia de ambulatório, né? De saúde mental. E aí foi criado, como a situação está muito complexa, está muito complicada, foi criado uma frente paulista da luta antimanicomial. Essa frente, ela vai tentar unir esses grupos que estão rachados para reivindicar assuntos específicos, né? Então, assim, são grupos que não concebem algumas coisas do mesmo jeito, mas aí nessa frente eles vão meio que se unir para se fortalecer e reivindicar alguns assuntos específicos, né? Então, por exemplo, na sexta-feira eu fui para essa reunião, esse grupo está na segunda reunião, então eu cheguei já meio que com as coisas acontecendo e eles estavam construindo uma carta, que é uma carta que basicamente está reivindicando a privatização da saúde, né, que é você entregar as unidades de saúde para as OS gerenciar, né? Então, o movimento entende isso como um desmonte do Sistema Único Público de Saúde. Há uma outra questão também colocada nessa carta, que é em relação a esse projeto de lei, que em relação ao trâmite dessa lei, eu não sei muito bem que pé que está, que é da internação compulsória para menores dependentes químicos, né? Então, eles entendem que você ter um projeto de lei, né, que permite uma internação compulsória para um menor dependente químico, de certa forma, é você abrir uma prerrogativa para essa ideia de voltar aos manicômios, de voltar à exclusão, de voltar ao isolamento, não que a gente não há um entendimento de que falta medidas, políticas, ações efetivas para dar conta desse problema, mas a saída talvez não seja essa, né? Não seja você obrigar alguém a ser internado. Vide aquele filme Bicho de Sete Cabeças, né? Que o cara fumava um baseado, enfim, e aí por conta foi internado, o cara teve um tratamento desumano, enfim. Então assim, tem uma preocupação de que essa lei seja aprovada, de que, então, surgem clínicas e clínicas e clínicas desses adolescentes, às vezes, né, tem alguma questão com algum tipo de droga, mas não é algo que vá, né, que mereça uma internação compulsória, um isolamento da família, enfim. Então, essa carta, ela está dando conta de reivindicar esses assuntos. Ela vai ser apresentada numa ação que está acontecendo hoje, se eu não me engano, lá em Brasília. Então, o CRP, Conselho Regional de Psicologia, que é um dos conselhos, né, de profissionais que trabalham, que fazem parte de equipes de saúde mental, o CRP é o conselho que se mostra mais atuante, mais ativo frente a essas questões. Então, eles organizaram um ônibus e eles vão fazer um ato que está sendo chamado Primavera do SUS, né? Então, eles vão levar flores a Dilma, né? E nessa levada de flores, eles vão entregar essa carta, né, que reivindica uma série de questões, né? E aí, assim, pensando nisso, esses espaços são espaços com quem participa. Quem é que o chamado para participar é de quem? É os usuários de serviços, é os trabalhadores dos serviços. Por isso que eu fui. Só que a gente tem uma dificuldade que é a disponibilidade, né? Porque, por exemplo, essa reunião foi uma sexta-feira à noite. Eu saí de lá 10 horas da noite, trabalhei o dia todo, saí de lá 10 horas da noite e a reunião continuava, né? Então, exige um empenho, uma disponibilidade, enfim. E a gente sabe que a rotina da gente maluca, muitas vezes a gente não tem isso, né? Então, conversando com a Tânia,
sobre essa questão do conselho gestor, né, que a gente está vendo cada vez mais que o conselho gestor está cada vez menos atuante, né, distante. A Ninete é uma pessoa que sempre vem para ajudar em questões pontuais, é uma festinha, é o bingo, né? Mas assim, o papel do conselho gestor é um papel político, né? E cada vez mais a gente vê o conselho gestor aqui do CAPES distante desse papel político, né? Então, o que a gente conversou, eu e a Tânia, que nessa renovação, né, do conselho gestor, que a gente chame as pessoas muito mais para discutir essas questões macro, porque a gente aqui internamente, para a gente discutir uma reforma de piscina, ainda que seja importante, mas para a gente discutir alguma contratação de profissional, para a gente começar a reivindicar isso, a gente precisa de uma força política, que a gente sabe, com esse mandato de PC, sei lá das quantas, né, a gente não tem espaço para isso. Se a gente começar a gritar muito internamente, cabeças vão rolar, né? Como já aconteceu historicamente aqui no CAPES, né? De você ter um conselho gestor que reivindicava e houve uma mudança inteira de equipe porque foi entendido que aquela gerente não dava conta de controlar os seus usuários, né? Então, acho que assim, a gente tem que mudar o paradigma da participação do conselho gestor. Acho que as pessoas, para participar do conselho gestor, essas pessoas precisam ter uma disponibilidade de participar desses fóruns, de participar desses movimentos, porque é isso que gera os problemas que a gente vive hoje, né? Então, assim, a gente, acho que é legal trazer isso em reunião, porque tem pessoas que têm disponibilidade, tem muita gente aposentada, tem muita gente, você vê aquela senhorinha do grupo de família, que vem em todos os grupos de família? Sabe? Então tem gente, né, que tem uma disponibilidade, que está no momento da vida, que permite, né, sair no final de semana, reivindicar, enfim. Então assim, se vocês souberem, né, a gente, cada um sempre está atendendo alguém aqui, né, vocês percebendo que tem alguém que tem um perfil, né, e tem uma disponibilidade, que fale então com a gente, né, pense, converse com a pessoa sobre essa participação no conselho gestor. E os funcionários, aqueles que tiverem disponibilidade de participar desses movimentos, desses atos, também é super importante. A gente vê, tá tudo em greve, banco tá em greve, correio tá em greve, e a gente, o que a gente faz? A gente fica aqui, se virando nos 30, sabe? Tentando dar conta de algo que a gente não tem condição de dar conta, né? Então, assim, acho que a gente tem que começar a pensar, né, em atitudes, mas pode ser extremas, mas o que fazem, né? Já, o pessoal aumenta salário de madrugada, sabe? A gente tem que dar resposta. Que chamem, acho bom. Sabe, acho que a gente precisa dar resposta para essas questões, né? E internamente, a gente vive uma hierarquia. Né? Se eu falo alguma coisa para a doutora Ana ou para quem quer que seja, amanhã depois eu não estou aqui. Né? Agora, fora, eu não tenho essa dependência. Eu não vivo sob essa hierarquia. Né? Quando eu estou num outro movimento, num outro espaço, eu estou fora do meu horário de trabalho, eu posso falar o que eu quiser. Né? Então, a gente tem uma liberdade maior de articulação. O que falta para a gente é disponibilidade de tempo, mas eu acho que é legal a gente valorizar, mesmo que a gente não possa participar, que a gente valorize isso. Sandra já disse, não chamou não. Mesmo que a gente não possa participar, que a gente valorize, porque às vezes a gente vê muita gente falando, isso não dá em nada, isso não sei o que, isso não sei o que lá. Né? E são essas salas que só reafirmam a situação que a gente vive atualmente. Né? Então, né, se a gente não tem como participar, então vamos valorizar, vamos ver quem é que pode participar. Né? Então, acho que a falha é um pouco essa. Acho que é isso. É isso.